Vamos lá. Gente, as perguntas que a gente vai responder são as perguntas super importantes que passam na nossa cabeça, que passam na cabeça de vocês, que vocês mesmos me fazem muito. Então, primeira coisa, deixa eu ver só se tem alguém aqui para eu liberar. Ok. Primeira coisa, o que é fluência e como vou saber quando eu já estou fluente ou alcançado o nível que eu queria? Vamos responder essa pergunta hoje e amanhã. Como construir conexão emocional com o inglês e superar traumas? 3. O que preciso aprender para ser fluente? Qual que é o meu 80-20? Porque cada um tem o seu 80-20, viu, gente? E o meu 80-20 é diferente do seu. Então, como que você descobre o seu? Como estudar todos os dias? Nossa, tem o tanto de vezes que eu recebo essa pergunta é insano. Quais recursos usar? Hoje em dia tem muita opção, app, YouTube, Instagram, é muita coisa. O que eu faço exatamente? Uso tudo? Uso algumas coisas em paralelo? Preciso praticar mais, mas como praticar todos os dias da maneira certa, com eficiência? Né? Que não é exercício de lacuna, coisinha escrita. O que de fato eu faço? Por que a minha escuta é melhor que a minha fala, se esse é o teu caso? Ou por que a minha fala é melhor que a minha escuta? Porque tem esses dois casos, e você pode se relacionar com um desses dois. Então, essas vão ser as perguntas. A gente está aqui, esse é o nosso mapa de hoje, a nossa Masterclass number 1, as 4 lições que, se eu não tivesse aprendido do fundo do meu coração, eu nunca teria ficado fluente. E que estão te travando hoje. Eu tenho certeza que são coisas que você nem imagina. Ou tem uma noçãozinha, mas vai aprofundar mais, vai ficar bem claro. A gente vai começar com a Fluency Wheel, que é a roda da fluência. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, na verdade eu acho que não, porque é um conceito meu mesmo, da minha experiência. Então, a roda da fluência, depois como ressignificar experiências ruins e traumas com o inglês, como mapear o inglês essencial para a sua fluência, como praticar a sua fala eficiente todos os dias e como saber quando você já está fluente. Então, esse é o nosso mapinha, a gente vai começar pela Fluency Wheel. E amanhã, gente, eu já queria deixar aqui, desde o início, qual que vai ser os nossos temas amanhã. Por que você também não pode perder, porque a gente vai dar continuidade. Depois que você faz o seu mapeamento, que você vai receber ele hoje, o PDF do mapeamento, e eu vou te ensinar a fazer, o que você faz com ele exatamente? Como você encontra na internet os conteúdos com os assuntos que você precisa dominar, pessoais seus. Como encaixar esse consumo, então, na sua rotina, uma vez que você já tem aí os conteúdos, e como transformar inglês que entra, inglês que sai. Porque uma vez que você começa a consumir, você precisa saber fazer o processo de ativação. Porque muitos de vocês aqui devem saber e devem ter essa experiência de consumir inglês, de morar fora, ou já ter, já ouvir podcast, ouvir YouTube, mas na hora de falar ainda trava. Parece que o que você está consumindo não está virando fala. E como que eu faço isso? Tá? Então, você vai ter que aprender como fazer isso. Deixa eu ver se tem alguém para eu liberar aqui. Não? Bora lá? Tem uma pergunta para vocês. Gente, você alguma vez já quis chegar a um lugar que você não sabia onde era? Não, né? Como assim, Aline? Não tem nem como eu chegar lá se eu não sei aonde é. Exatamente. Então, por que é que com a fluência a gente faz isso? Ou você faz isso? Você quer chegar num lugar que você nem sabe muito bem aonde é. Você tem clareza de onde é a fluência, o que é a fluência? Então, é essa clareza que você vai ganhar agora, ok? Para você saber aonde você quer chegar. Aqui você vai receber o mapa, mas você ter essa clareza. Vamos lá. A fluência, o que ela é? Aonde que ela é? Ela é uma roda. E uma roda, ela é feita de duas metades, certo? Para funcionar, a roda precisa estar completa. Eu tenho que ter as duas metades. E a fluência é isso. Ela é isso. Então, vamos lá. O que exatamente a gente encontra nessas duas metades? A gente vai começar a aprofundar um pouco mais. O que a gente encontra nas duas metades? Uma metade é estudar, a outra metade é praticar. Parece óbvio, pode ser que você já soubesse disso antes, mas talvez nunca dessa forma, com a analogia de uma roda, que para ela andar, as duas coisas têm que estar completas, certo? Estudar e praticar. Agora, minha pergunta para você é o seguinte: o que é mais importante?
Na sua opinião, pode até escrever no chat, tá, gente? Vamos interagindo aqui. Which half is more important? Estudar ou praticar? O que você acha? Pode colocar nos comentários se vocês quiserem. O que acontece... Ó, tem gente colocando todo mundo prática, prática. Vocês são mão na massa igual eu, né, gente? Sou uma pessoa muito prática. Eu não sou da teoria. Porém, vocês vão entender aqui que pior que a teoria também é importante. Pior. Mas é uma teoria que é prática. É uma coisa que você sabe o que você tem que fazer. Não fica só ali no livro, entendeu? Beleza. Agora, o que acontece se você só tem um estudo? Isso aqui é o caso de muita gente. Eu gosto de apresentar essa foto de diploma, né? Que você pega seu diplominha, quando você sai da faculdade, você tem ali um monte de teoria, coisas que você aprendeu, que você está com vontade de pôr em prática, mas você ainda não tem a prática. E o que acontece com o inglês? É a mesma coisa. Você fica cheio de conhecimento, mas você não sabe transformar isso em prática, você não sabe quando você vai usar. E aí fica muito difícil para o seu cérebro conseguir acessar isso na hora do uso, porque foi muito acúmulo de coisas que às vezes você nem precisava na prática. Então isso é um dos maiores motivos pela trava, é você ficar com a metade do estudo. E eu já vou mostrar para você o que eu quero dizer com o estudo, tá? Porque eu quero definir cada coisinha para você ter essa clareza. Agora, e se eu ficar só com a prática? Já que vocês falaram, muita gente colocou aqui que a prática é mais importante, e se a gente ficar só com a prática? Gente, eu não sei se nessa reunião tem gente, mas tem muita gente no Speaking Club, muitos alunos meus que chegam até mim, seguidores, eu mesma já fui muito de praticar, de só praticar. Quando eu morei fora, eu pratiquei, gente, falar inglês 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Eu voltei fluente dos Estados Unidos? Ué, mas eu não praticava todo dia? Eu não morava na casa com 5 americanos que falavam pra caramba e a gente conversava o dia inteiro, a gente era muito próximo, uma família muito unida. Como assim que eu não fiquei fluente? Pois é, eu tinha só essa metade que era prática e eu ficava com aquele mesmo inglesinho meu. Então, é isso que acontece quando você já tem a prática, mas você sente que você não evolui. Você fala, cara, parece que eu tenho o mais importante. Porque a verdade, presta muito atenção, é que both are equally important. Both. É um complemento. A roda, se a fluência é uma roda, ela fica capenga, ela não consegue andar com uma metade. É a mesma coisa. Você precisa ter o conhecimento, você precisa ter técnica. Fluência exige muita técnica. É quase como mesmo dirigir, você tem que saber a técnica para passar a marcha, você tem que ter a técnica. E você precisa ter prática. Então, é um casamento entre as duas coisas. Por isso que quem estuda, faz um MBA e coloca aquilo em prática, a pessoa voa na carreira, porque ela tem as duas coisas, tá? Então, é isso que acontece. E uma coisa, gente, passa para outra. O conhecimento precisa ser aplicável e a prática acaba virando o seu conhecimento também. Certo? Então, na fluência é a mesma coisa. Agora você deve estar se perguntando, Aline, com qual frequência eu devo fazer cada coisa? How often should I do each? Estudar e praticar. Pode ser que você não se perguntou isso, mas é uma boa pergunta, ou pode ser que você estava... Mas quando? Vamos lá que a gente vai... Eu vou te direcionar nas coisas aqui com base na minha experiência, no meu conhecimento, ok? Para estudar, você precisa fazer isso, a gente em inglês tem esse chunk, né? On a weekly basis. Fala comigo em voz alta. On a weekly basis. Que significa semanalmente, gente. Eles têm esse chunk para falar weekly. Pode ser weekly or on a weekly basis. O máximo que você puder. Se hoje você não pode estudar, mas amanhã você pode por 1 hora, legal. Se hoje, amanhã e depois você não conseguir estudar, mas você conseguir depois de amanhã por meia hora, ótimo. Aqui é semanal, de acordo com o que você pode. Agora, a prática, meu amigo e minha amiga, tem que ser todos os dias. Eu chamo essa técnica, é um método do meu curso Fluência 7x, e de todos os meus cursos, na verdade, que é o 1% every day. 1% todo dia. Eu vou ensinar para vocês esse método,
Amanhã eu vou ensinar o passo a passo dele, mas hoje a gente já vai começar com o primeiro passo, que é o passo do mapeamento. Porque a fluência é personalizada. Ela não é igual para todo mundo. Você vai ter a sua, eu tenho a minha. Ok? Então já é importante que você saiba disso. A prática tem que ser diária, enquanto o estudo pode ser semanal. Depende do seu horário. Então não fique louco achando que, nossa, eu tenho que estudar inglês todo dia por pelo menos 1 hora. Pelo menos o caramba. O professor que fala isso é porque quer que compre o curso dele. Semanal. E prática todo dia. Então, vamos lá. Na prática, gente, fica assim, ó. O estudo é o tipo de coisa que você tem que sentar no computador para fazer. Então, você tem que ficar at the desk, certo? Eu, nesse momento, estou at the desk com vocês. E vocês estão at me. Vocês estão in front of me. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que sentar a bunda no computador ou no caderno e você tem que estudar. Isso aqui é estudar, tá? O máximo que você puder. E o que é 1% todo dia? 1% todo dia, você não vai parar a sua vida para fazer isso. Você vai levar o inglês na sua vida. Tá vendo as fotinhos que eu trouxe aqui? É enquanto você lava a louça, é enquanto você cozinha, é enquanto você caminha, é enquanto você dirige. Gente, e não tem desculpa, porque a gente faz essas coisas todo santo dia. E cada vez que a gente faz essas coisas, é uma oportunidade de viver o inglês como estilo de vida. Quem aqui me segue no Instagram sabe, eu posto dobrando roupa enquanto eu estou consumindo inglês, que eu vou ensinar vocês a fazer isso tudo, tá? Então, é aqui, ó, na vida. Pega o inglês, leva na mochilinha da vida e você tá vivendo uma vida fluente. Além do estudo, que tem que ser mais raro do que a própria prática. E aqui dentro, se vocês observarem, ó, aqui eu coloquei praticar a língua. Mas aqui eu especifiquei o que é praticar a língua. Aline, é escrever? Aline, é ler? Meus amigos, se vocês querem falar inglês com fluência, só tem 2 habilidades que são responsáveis pela fluência, que é isso aqui, ó. Eu e você falando inglês, um na cara do outro. Que é escutar e falar. Aline, mas escrever é legal, é importante, mas você precisa escrever. Você precisa escrever e-mail? Você precisa escrever redação? Documentos em inglês? Ótimo, então você tem que praticar a escrita também. Aí aqui, ó, você vai ter que colocar prática de escrita, tanto no estudo quanto no consumo. Você vai ter que consumir alguns artigos. Mas, se você precisa da fluência disso aqui, ó, conversar, participar de reunião, passar propriedade, né? Você precisa falar, você tem que focar 100% em escutar e falar. Todos os dias eu vou te mostrar como fazer isso. Eu não estou só aqui te dando lição de moral, não. Não, você tem que escutar e falar, calma. Vou te mostrar o que você tem que escutar, como que você vai falar, o que é que você vai fazer. Tá bom? Eu vou dar a receitinha do bolo para vocês direitinho, o mapinha. Então, beleza. Estão entendendo até aqui? Estão comigo? You guys following? Yeah? Tá fazendo sentido? A roda, metade, metade, todo dia, quando dá. Isso aqui é uma fluência realista, tá, gente? Nada de coisa idealismo, estudar 5 horas por dia e ainda ficar ouvindo. Não. Beleza. Vamos passar para frente. No Fluência 7x, gente, eu não vou falar do meu curso agora, mas eu só quero mostrar para vocês que é o seguinte. O que é estudar exatamente? Porque pode ser que você ache que estudar seja, tipo assim, estudar gramática, vocabulário, essas coisas. Só que não é só isso, tá, gente? Isso também, mas eu diria que isso é tão, talvez, dependendo... Se você está aqui, você já é intermediário ou até mesmo avançado. Básico iniciante você não é, porque o meu conteúdo no Instagram, tudo é para atrair você, que até entende, mas trava para falar. Ou que fala, consegue até se comunicar, mas trava para entender. Então é o seguinte, você precisa aprender coisas específicas nesse seu nível, que é uma das coisas que eu ensino no Fluência 7x. Então, que tipo de conhecimento você tem que adquirir? Por exemplo, você sabe como formar frases com chunks, como os nativos fazem? Como memorizar esses chunks e pensar em inglês? Como aplicar a roda da fluência na sua vida? Então, isso aqui é conhecimento técnico, você tem que saber fazer. Porque eu precisei aprender para ser fluente. E uma vez que você entende isso aqui, você começa a aplicar, você nunca mais precisa de curso, gente, vocês sabem o que fazer. Vocês estão entendendo que isso aqui é libertador? Então, é conhecimento libertador. Como se autoavaliar e continuar se fluentizando, até quando eu quiser, para situações que eu quiser. Como se tornar um ótimo comunicador, né? Porque não é só ficar falando inglês, é você saber
falar bem, usar as frases certas, usar a sua entonação a seu favor. Então, esse tipo de conhecimento é isso que eu quero dizer com estudar. E também estudar gramática e vocabulário, óbvio. Mas, aqui, nessas nossas duas aulas, a gente vai focar no como viver o inglês no seu dia a dia, porque esse é o tema da nossa aula. Eu não consigo abordar tudo isso com vocês em 2 dias. Para isso, eu tenho um curso para ensinar isso tudo. Então, hoje o nosso foco é, hoje e amanhã, como viver o inglês no meu dia a dia, do jeito certo, criando a conexão emocional, que é uma coisa, gente, que você não consegue ficar sem mais o inglês. Você tem um vínculo com ele. E isso vai te deixar fluente. Posso só dar um exemplo? Como que você casa com alguém? Você não namora, começa a gostar cada vez mais dessa pessoa e cria um vínculo? O inglês é a mesma coisa, tá? Praticar todos os dias e como transformar o que entra em o que sai. Então, beleza. Esse aqui, eu vou falar mais sobre o Fluency 7x amanhã para vocês. Quem tiver interessado, quem tiver curioso, amanhã que eu vou falar sobre eles ao final da aula, tá? Porque a gente tem todo o conteúdo antes de eu apresentar o Fluency para vocês. Bom, o que eu vou contar para vocês hoje, gente, é a minha história, mas tem tudo a ver com a história de vocês. Vocês vão se ver aqui, tá? E não é só a minha história, eu vou mostrando as lições, vai ser bem prático, eu vou mostrar técnica também, mas o que vocês vão ouvir aqui é a vida de vocês, é o reflexo, porque a nossa jornada é toda a mesma. A gente só muda de endereço. Então, se eu tô onde eu tô, você pode ter certeza que eu passei os mesmos perrengues que você passou. E você vai se enxergar muito aqui. Então, estão preparados? Bora começar? Já começamos, né? Já falamos da roda da fluência. Então, já foi o primeiro grande conhecimento de vocês para organizar a fluência na cabeça. Agora vocês já sabem qual que é esse destino. Gente, a verdade na minha vida, só dando um pouquinho de contexto, tá? É que eu nunca vivi o inglês na minha rotina, né? Principalmente nessa fase que eu estava aprendendo a língua. Nem passava pela minha cabeça que isso era necessário. Eu tinha 8 aninhos de idade, minha mãe me colocou na Wizard, e depois, quando eu morei fora, eu peguei o certificado de inglês avançado, mas assim, gente, isso é tudo na teoria. Eu nem era avançada, eu peguei certificado de inglês avançado. Escolas presenciais nunca me ensinaram isso, que eu precisava viver o inglês, que o inglês não é só metade da roda, não é só estudar, é estudar e saber o que fazer na minha vida, né? Levar no meu dia a dia. Eu não sabia. E aqui, antes de eu passar para frente, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês escrevam no chat. Como que fica em inglês essas 3 coisas que estão em amarelo? Quem sabe falar nunca vivi? Como que fica isso aqui? Nunca vivi o inglês na minha rotina, mas só o nunca vivi. Como que é essa frasezinha? Como que é presencial em inglês? Escreve no chat o que você acha, tá? O que você acha, achômetro. Ou se você souber. E muito menos. Como que é a expressão muito menos, como fazer isso? Coloquem no chat como que vocês acham que fica essas 3 coisas em inglês. Vou mostrar para vocês. Ó, primeiro eu vou falar e eu quero que vocês escrevam o que vocês ouvem. Vamos testar a escuta de vocês. A primeira estrutura que eu nunca vivi é I've never lived. I've never lived. Escreve no chat o que você ouviu. I've never lived. Que frase é essa? De novo. I've never lived. Um colocou o desenho ali. Muito bem, a maioria acertou I've never. Então, no inglês rápido fica I've never, I've never. Parece que nem tem o have ali, né? Olha, o Davi já entendeu I never lived, mas tem o I've never lived. Presenciais, gente, não é presential, tá? Presential não existe. E se existe é hiperformal e para uma situação lá super aleatória, que uma vez eu li sobre isso. Presencial é in person ou face to face. Só tem esses 2 chunks, tá? E muito menos, quem consegue escrever isso aqui, ó? Muito bom, Kleber. In person, face to face. Muito menos fica let alone. Quem consegue escrever esse chunk? Let alone. Muito bom! Vocês estão bons de escuta, escreveu direitinho. Let alone, gente. Então, essa frase fica assim, ó. I've never actually lived my life in English. Traditional in-person schools never taught me this. Let alone how to do it. Muito menos como viver um estilo de vida. Então, beleza.
E, gente, só que é o seguinte, a minha mãe, ela já tinha uma mentalidade um pouco melhor. Não diria que muito melhor, muito boa, como a que eu tenho hoje, mas já era um pouco melhor. Então ela falava assim pra mim, Aline, só fazer curso é pouco, você precisa praticar mais. E ela falava pra mim que eu tinha que aprender 3 palavrinhas por dia. Falava, Aline, se você aprender 3 palavrinhas por dia, além do curso, no final de um ano, você vai saber não sei quantas palavras. E, gente, na época, não tinha podcast, nem como com 8 anos eu nem sabia fazer isso, 9, 10. E só tinha dicionário. Então, imagina ter que ir no dicionário. Era um saco. Só que é o seguinte, eu odiava inglês. Para mim, fazer o curso já era bem forçado. Que dirá, let alone, ficar pesquisando palavrinha e fazer aquilo na minha vida. Eu queria o menos contato com o inglês possível, porque me lembrava de 3 coisas. Primeiro, me lembrava das aulas chatas que eu tinha, que era muito chato o curso, exercício que eu falava, cara, eu nem tô aprendendo a falar, por que eu tô fazendo exercício? Eu sei fazer exercício, não sei falar. Eu já pensava isso. Por que eu tô fazendo isso aqui? Eu não sei nem falar, por que eu vou fazer isso aqui escrito? Segundo motivo, porque aqueles áudios, sabe aqueles áudios daqueles toca-fita, a gente não entendia nada que aqueles americanos falavam, nada. Então, me lembrava aqueles áudios que eu não entendia nada, falando rápido, me lembrava as aulas chatas e me lembrava das meninas que me excluíam na sala. Que, para piorar, elas eram bonitas e ricas. Então, eu me sentia excluída e aí o curso me lembrava isso, tá? Só que é o seguinte, apesar do curso de 8 anos e esses perrengues e tudo mais, deixa eu só ver quem que tem para eu dar umas boas-vindas aqui, para entrar. Em 2012, gente, eu consegui o meu primeiro emprego. E não foi qualquer emprego, foi na Johnson Johnson. E eu só consegui esse emprego por causa do pouco de inglês que eu tinha. Até hoje, eu não sei como que eu passei na entrevista. Descreva o seu curso aí, Michele. Até hoje eu não sei como que eu passei na entrevista. Gente, eu tenho certeza que eu era menos pior. Provavelmente as pessoas eram extremamente básicas, eu já. Mas eu traduzia tudo do português, falava super literal, eu só me comunicava, entendeu? E não sei como, mas eu passei. Estava pressionada na entrevista, mas passei. Só que eu me senti tão bem, tão feliz. Então, veja bem, eu tinha experiências negativas com o inglês durante esses 8 anos, e aí tive uma experiência positiva. Eu passei no emprego por causa do inglês. E nesse emprego eu aprendi as 2 primeiras lições, que hoje o tema são as 4 lições que me levaram à fluência. Eu vou te mostrar agora as 2 que eu aprendi nesse emprego. Deixa eu só liberar aqui para outra galera. Que foi o seguinte, gente, a minha primeira lição, eu entendi que para cada experiência negativa que você tiver com o inglês, você vai precisar de pelo menos uma positiva, porque experiências não são apagadas. Anota isso aí, tá? O dia que você esquecer. São ressignificadas. Então, se você... Eu quero mostrar um vídeo para vocês, olha que interessante, é rapidinho, tá? Olha só. E aí, você também achou que era água saindo dessa... E era uma fita? Você está entendendo que o seu cérebro, ele não vê a realidade? Ele faz previsões com base em experiências passadas. Quando você vê abrindo uma torneira, você imaginou que era água que ia sair? E aí tem uma fita, como assim? Ou seja, o que você viveu até hoje modela o que você espera das situações, modela suas expectativas. E o que eu tô querendo dizer com isso, tá? Vocês já vão entender, gente. Vocês já vão entender o que eu tô querendo dizer com isso. Só que, apesar da minha experiência positiva, tá? Então, passei, uhul, tudo foi difícil, mas passei. Apesar, a vida não é um morango. E aí eu pergunto para vocês, quem sabe falar isso em inglês? A vida não é um morango. Alguém se arrisca a colocar nos comentários para a gente aprender mais um chunk? Já aprendemos I've never, in person, let alone, e a vida não é um morango. Life is not a strawberry. Só que não, né? Said no one ever. Gente, se você falar isso,
eles não vão entender, tá? Eles vão, tipo, ficar dando uma pensada, porque não é uma expressão idiomática para eles. É como se falasse uma coisa que a gente fala, tipo, é o fim da picada. Você falasse, é o último canudo. Eu sou, hã? A gente brasileiro, hã? O que você quis dizer, o último canudo? Então não faz sentido. Gente, a vida não é um morango, é life is not a bed of roses. Coloca aí quem entendeu. A bed of roses. Escreve aí. Life is not a bed of roses. Essa é a equivalência em inglês. E se vocês quiserem ouvir esse chunk aí, vão no site Youglish, já salva esse site que tem que estar nos seus favoritos do seu computador, Youglish. Você escreve lá, ó, a bed of roses, que é como se fosse né, não é um morango, e você vai ver várias frases nativos usando, como que soa essa frase. Então, sempre use o Youglish para quando você precisar. Beleza. Só que a vida não é um morango que acontecia, gente. Quando eu cheguei lá, o trabalho era muito exigente. Era muito demanding. Demanding é exigente. Então, apesar de eu ter passado na entrevista, o trabalho era muito difícil. E eu comecei a achar que eu não estava up to it. Up to it é tipo assim, eu não estava a mesma medida do desafio, sabe? Como é que fala isso em português? Eu não estava na mesma, o que exigia, assim, eu não atendi o que exigia, mas eu já estava lá. E o salário era ótimo na época. Eu trabalhava super tensa. Eu fazia atendimento no telefone em inglês. Quem aqui faz atendimento no telefone em inglês sabe que o negócio é punk. Eu atendia 2 públicos, indianos e americanos. Americanos falavam super rápido, aquele sotaque muito nativo demais, e o indiano tinha um sotaque forte da Índia, então eu não sabia qual que era melhor ou pior para mim. Eu trabalhava super tensa. Toda vez que a luzinha do telefone piscava verdinha, eu já começava a ficar super nervosa. E quando eu ouvia um sotaque americano, eu ficava, cara, eu não vou conseguir responder à altura, eu não vou conseguir entender. Eu nem prestava atenção no que ele falava, eu já começava a ficar, eu não vou conseguir entender, eu não vou, meu Deus do céu. Porque realmente era muito difícil pro nível que eu tinha. E para piorar só um pouquinho, tá, gente? Só para vocês verem como que o que vocês passam, não é só vocês não, tá? Para piorar um pouquinho, eu ficava numa sala que parecia um help desk. Tinha mais umas 15 pessoas atendendo, falando inglês muito bem, acostumadíssimas a pegar telefone em inglês. E os meus 2 chefes ficavam na mesma sala que eu. Então, vocês pensem na minha situação. Se desse algum pepino, eu era mandada embora ali mesmo, porque os 2 estavam me ouvindo performar no trabalho. Os 2 trabalhavam na mesma sala que eu. Então, assim, não podia ficar pior. Era muita pressão. Eu trabalhei por 1 ano na Johnson, dentro dessa sala. Não foi fácil. E a vida não é um morango, né, gente? Só que é o seguinte. Deixa eu ver se tem alguém para eu liberar aqui. Não. Galera ainda chegando. É o seguinte. Se você... Agora eu quero que você pense em você. Se você teve experiências negativas com o inglês no passado, assim como eu, e isso gerou trauma, frustração, ranço do inglês, porque acho que a coisa mais comum é gerar ranço do inglês, né? Eu quero que você saiba que isso não vai durar para sempre. Por mais que pareça que vai durar, não vai durar. Eu sou prova viva de que não vai durar para sempre. Agora, o que não pode acontecer é você estagnar. Você não ter um plano de ação e ficar acumulando um monte de experiência negativa, que era o que estava acontecendo comigo. Eu não tinha um plano de ação, não sabia o que fazer, eu fui acumulando experiência negativa. Mas, gente, a boa notícia, por que isso não dura para sempre? Porque, segundo a psicologia, não sei se vocês sabiam disso, mas memórias emocionais, no caso, lembranças negativas vinculadas ao inglês, não são apagadas. Então, assim, não espere que você vai esquecer, que não. Mas elas são ressignificadas. Essa palavra é muito usada hoje em dia. E realmente, de fato, a psicologia traz isso muito forte. Então, uma experiência positiva que seja, lembra da primeira lição? Uma experiência positiva, ela cria uma nova associação no seu cérebro, enfraquece a resposta automática da antiga, abre caminho para mudança de crença e começa a criar um vínculo emocional. Então, apesar da minha, né, da minha jornada aprendendo inglês ser ruim, pô, eu passei na entrevista, cara, foi uma coisa positiva, então eu me apeguei àquilo. Aí eu entrei no trabalho, putz, tudo difícil de novo. Só que é o seguinte, como que você ressignifica experiências ruins e traumas com inglês? Porque é fácil falar, tá bom, tem que ressignificar, mas como que eu faço isso na prática?
Como vocês sabem, eu sou muito prática, então eu tô trazendo para vocês o que exatamente vocês vão fazer para ressignificar essas experiências ruins do passado. Olha a cara, né, gente? Olha as fotos que eu tirava nos Estados Unidos. Eu tava cansadona de estudar inglês, de já estar morando lá e não estar no nível que eu queria, entendeu? Então, como que a gente significa? Já anota aí para você não esquecer, porque isso aqui vai te dar força para continuar e vai te mostrar o que fazer. Primeiro, na sua cabeça, você precisa reviver as suas boas lembranças sempre que algo negativo acontecer. Então, quando eu estava lá no trabalho era difícil, eu tinha que pensar, cara, eu passei nesse emprego meu. Se eu conseguir fazer isso uma vez, eu consigo fazer de novo. Se eu fui foda uma vez, eu consigo ser foda de novo. Isso mostra o meu potencial. Então, assim, você precisa de uma experiência positiva para começar a ressignificar. E vale a pena, gente, continuar por essas experiências positivas. Então, reviva elas na sua memória, se lembre delas, porque a gente vai esquecendo. Ok? Essa é a primeira regrinha para ressignificar. Segunda regrinha, você precisa ter a certeza de que se houve uma conquista, se houve uma experiência boa, haverão outras. E vale a pena continuar por elas. Eu te falo que vale muito a pena. E para terminar, não tenha medo de errar. Eu sei que é fácil ouvir isso, mas não é fácil fazer, né? Não tenha medo de errar, mas o maior medo que você tem que ter é medo de repetir os mesmos erros. Porque, gente, errar uma vez é totalmente aceitável. Pode ser errar uma formação de frase, mas se você for corrigido e você continuar errando aquela formação de frase, você já foi corrigido, você já aprendeu o jeito certo, você já... Aí, esse que é o problema, é continuar errando, não é errar a primeira vez, ok? Então, saibam que vocês vão errar, mas tenha medo de repetir os mesmos erros e trabalhem duro para evitar eles no futuro, porque você já aprendeu aquela lição. Então, essas 3 regrinhas para ressignificar, ok? Reviva, tenha certeza que outras boas experiências vão acontecer e vale a pena continuar por elas e não tenha medo de errar, tenha medo de repetir os mesmos erros. E aqui, meus queridos, antes da segunda lição, que é outra lição crucial, é importante que vocês saibam que ninguém aplaude a história de quem não teve dificuldades ou fez tudo certinho. Então, se você está tendo muita dificuldade de se sentir fluente, de alcançar os seus objetivos na vida, que envolve a sua performance no inglês, ótimo, que bom, porque ninguém vai aplaudir a sua história se deu tudo foi mil maravilhas, tudo foi uma bed of roses, né, para não falar um morango. Não vai ter graça. Então, é para ser difícil, é para ter dificuldades para você superá-las. Deus não dá batalhas para guerreiros que não conseguem lutar. Então, se você está tendo é porque você consegue, assim como eu consegui. Então, gente, qual que é a segunda lição que eu fui aprender lá nesse emprego? Eu tinha aprendido inglês genérico. Olha aqui os meus livros, eu tirei foto dos livros mesmo, tá? Eu peguei todos os meus livros que eu tenho guardado lá, os livros da Wizard, livro que eu comprei do TOEFL, livro das melhores universidades, gente, Oxford, Longman, Cambridge, comprei dos melhores, gastei acho que R$ 400 em livro para estudar sozinha, porque eu estava cansada de curso, uma época. Cultura inglesa, já fiz IASA, nossa, fiz vários cursos também. Só que em tudo isso, eu tinha aprendido inglês genérico, que é o quê? Um pouco de tudo e nada ao mesmo tempo. Como assim nada ao mesmo tempo? Quando eu estava trabalhando na Johnson, as situações ali que eu vivia eram específicas. E eu não tinha aquele inglês específico. Eu tinha o inglês genérico. E foi aqui que eu aprendi a segunda lição, que eu falo muito no Instagram, e isso aqui tem que ser o seu lema. Você tem que aceitar esse fato. A fluência, ela não é genérica. Você nunca vai ser fluente em tudo. Você tem que aceitar isso aqui, meu irmão. Você nunca vai ser fluente em tudo. A fluência, ela é situacional. Ela é específica. Você vai desenvolvendo fluência de situação em situação. Quais são as suas situações que você precisa ser fluente hoje? Aonde que você tem que falar inglês? Aonde que você quer dominar? Quais assuntos? É isso que você tem que começar a querer. Então, você tem que sair correndo de inglês genérico. Ai, falaram que eu tenho que aprender a condicional tal, porque ela é super importante. Quem falou?
No seu dia a dia, na sua fala, você tem que usar condicional não sei das quantas? Você tem que usar o... Gente, eu acho um absurdo o curso ensinando o future perfect. O futuro Sabe o perfect, o present perfect? Tem o futuro. O futuro você não usa quase nunca na sua vida. Eu acho ridículo o curso que ensina isso. Nem no nível avançado você usa isso muito bem. É raramente. Então, assim, esquece inglês genérico. É situacional. Deixa eu só receber as outras pessoas aqui. E é por isso, meus queridos. Vamos beber uma água? Peguem uma água aí também. E é por causa do inglês genérico que você estuda e esquece pouco tempo depois. Tá entendendo? Agora tá sendo explicado aqui esse fato. É por isso que você esquece. E eu venho te falar o seguinte, eu quero que você acredite em mim com muita força, tá? Porque isso aqui não é pra te agradar, não. Você não tem problema de memorização. Você não tem problema de memorização, a não ser que você tenha um laudo. Você tem um laudo que você fez com o neuro que mostra algum problema específico de memorização? Porque se você não tiver um laudo, se você não tiver algo fisiológico, você não tem problema de memorização. O motivo... Só um minutinho, gente. Deixa eu só atualizar minhas anotações aqui. Que eu não quero perder onde que eu tô. O motivo é isso. Tá vendo o cachorrinho com o negócio vazio? Você não tá aprendendo o que tá te faltando. É isso porque que você esquece. O que você aprende não é o que tá te faltando. Então, o seu cérebro coloca ali uma importância naquele momento. Nossa, isso aqui é importante, a teacher tá ensinando, ou o curso aqui tá ensinando, tá? E você se concentra ali e aprende. Só que depois você esquece. Por quê? Porque o seu cérebro é prático. Ele joga fora o que você não sente urgência em aprender. Então, você precisa começar a aprender o que te falta. E você pode ter certeza que você vai sugar aquilo com todas as suas forças e você nunca mais vai esquecer. Porque você sabe que era o que te faltava. Então, esse é um dos motivos de você achar que você tem problema de memorização. Você não tem. Você está aprendendo o que não está te faltando. Ok? E é muito engraçado porque é muito real isso. Eu me lembro até hoje das coisas significativas que eu aprendi, porque eu estava precisando. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês, ó. Eu lembro, até hoje, gente, quando eu aprendi a falar 8 ou 80 com o filme. Porque no dia anterior, eu queria ter falado isso. E eu assisti um filme no dia seguinte que a pessoa no filme falou, fulano é 8 ou 80. O áudio do vídeo, do filme no Netflix, estava em português. Porque eu estava com mais gente na sala e eu não coloquei em inglês. Então estava minha filha e tal, estava em português. E a legenda estava em inglês. E quando a pessoa falou é 880, imediatamente eu olhei na legenda e eu vi. Alguém sabe como que é 880? Antes de eu falar? Pode colocar aí nos comentários, quem souber. E eu vi o artista falando: She is all or nothing. All or nothing é 880 em inglês. Gente, eu suguei aquele chunk, porque eu precisava. No dia anterior eu queria falar isso, porra, tô zoando. Mas você tá entendendo o que é aprender o inglês que tu precisa, cara? Você tá entendendo a diferença de ficar aprendendo coisinha do livro que você nem sabe quando que você vai usar? All or nothing. Cobaia. Eu tava ouvindo um podcast e eu ouvi, dirigindo, viu? All inglês como estilo de vida. Dirigindo, ouvindo um podcast. E a pessoa me pega e fala assim: I was like the guinea pig. Só que pelo contexto que ela falou, eu entendi, porque estava um contexto que deu para entender que ela quis dizer cobaia. E eu falei, peraí, o que é? Gente, eu dirigindo, eu voltei o áudio assim, peraí, o que ela falou? Guinea pig, guinea pig. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês como é que escreve, peraí, ó. É esse aqui, ó, sabe o animal? Guinea. Se pronuncia guinea pig. É cobaia. I don't wanna be the guinea pig. Eu não quero ser a cobaia. A pessoa falou isso no contexto, eu entendi. Eu falei, caraca, é cobaia. Depois eu fui confirmar com o chat e realmente é cobaia. Então, assim, eu falo muito isso.
Outra coisa também, como professora, eu preciso falar algumas coisas. Então, eu preciso falar para os meus alunos em inglês. Gente, em inglês, o jeito que fala, no jeito que escreve. E eis que eu estava ouvindo uma professora dando aula, e ela falou essa frase, só que ela não falou do jeito que eu imaginava. Ela não traduziu literal. Ela falou assim, ó, English spelling and pronunciation do not correspond. English spelling and pronunciation do not correspond. E eu falei, caraca, é essa frase que eu tenho que roubar para mim, porque como professora eu também tenho que falar isso para os meus alunos. E se eu não tivesse prestado, e se eu não tivesse aqui ouvindo essa professora e visto ela falar isso, eu poderia traduzir literalmente. O jeito que fala não é o jeito que escreve. E ela falou com uma frase perfeita, prontinha, gente. É um chunk, olha isso, ó. English spelling, vou até escrever aqui. And pronunciation do not, vou colocar aqui no chat para vocês, correspond. Pronto, eu roubei para mim, gente, eu nunca mais esqueci. Entende que quando você aprende o que você precisa, você não esquece? Você não tem problema de noção? Deixa eu autorizar as outras pessoas a entrarem. E para terminar, eu estava ouvindo esse podcast um outro dia. Eu gosto muito da Marie Forleo, essa americana aqui, e ela estava fazendo um podcast com o marido dela. E eu já peguei vários errinhos meus de me ouvir falando inglês, né? Porque eu gravo áudios, eu me ouço, e de consumir inglês do meu mapeamento. Eu vou ensinar vocês a fazer isso, a praticar a fala de vocês todo dia, a fazer o mapeamento e depois encontrar os conteúdos do seu mapeamento. E o marido dela falou a palavra espontaneidade. Quem me conhece, quem está no Speaking Club, sabe que eu tenho dificuldade com a palavra espontaneidade. Sabe ou não sabe? Eu sou sincera, eu falo, gente, eu não minto, não. Tenho dificuldade com a palavra espontaneidade. Tenho dificuldade com a palavra espontaneamente. Tudo que expõe eu tenho dificuldade. E eis que o marido dela tá lá falando no podcast, ele fala assim, spontaneity, spontaneity. E eu falei, o quê? Por acaso ele disse espontaneidade? Por acaso eu estou falando espontaneidade errado durante todos os anos? Já até falei em aula essa palavra, gente. Eu falava spontaneity. Spontaneity. Eu falava assim. O cara falou spontaneity. Spontaneity. Eu falei, não é possível, cara, que eu falava essa palavra errada. Pois eu falava essa palavra errada. E como que eu consertei o meu erro de pronúncia? Foi uma professora me falando? Não foi. Foi eu consumindo inglês no meu dia a dia, ó. Inglês do meu mapeamento. Inglês que me faz falta, que é importante para mim. Vocês estão entendendo como que vocês também vão ficar bom nisso, gente? Estão entendendo que a fluência é personalizada para a sua jornada? Então é isso. Então, olha a importância. Vamos para o próximo ponto. O que essa imagem representa? Olha a importância de ganhar esse autoconhecimento, que é saber o tipo de inglês que te falta. Lembra do cachorrinho com a vasilha? Qual que é o inglês que falta para você? Que se você aprender, você vai sugar e você não vai ter problema de memorização, igual os professores falam para você. Ai, hoje em dia tem aqueles Anki para te ajudar a memorizar. Meu amigo, se você ensinar para os seus alunos o que eles precisam, ninguém tem que memorizar nada, eles vão sugar a bagaça, entendeu? Então é isso, não é problema de memorização, é aprender o que não te falta. E aí, como que você ganha esse autoconhecimento? Você pode estar perguntando isso, Aline, como que eu descubro isso? Como que eu ganho? Como que eu me olho no espelho? E eu começo a saber o inglês que eu preciso. É com isso que eu vou ajudar. Vem a terceira lição, que é a resposta para como que eu vou saber o meu inglês essencial. Terceira lição, gente, que eu aprendi na minha vida. Você nunca vai saber o inglês que tá te faltando se você não praticar, falar e se ouvir todos os dias. Lembra do lado direito da roda da fluência? 1% todo dia? Como é que você vai saber o que te falta se você não se ouve? Quando você fala inglês, quais são as partes que te trava? Que frase que você não sabe falar, que você traduz literal? Eu tive que desenvolver esse autoconhecimento, gente. Gente, eu tô olhando aqui para baixo, não tô olhando para a câmera, porque eu tô vendo vocês aqui, tá? Eu tô olhando pra carinha de vocês mesmo na câmera, mas vou olhar aqui para cá. Como que você vai saber
Você não tem bola de cristal. Então, a terceira lição que eu aprendi na minha vida é preciso. Por isso, tá fazendo sentido por que no Speaking Club eu faço vocês gravarem áudio? A minha metodologia é prática, é você falar, é você responder, é você ouvir seu áudio depois, entendeu por quê? Porque isso aqui gera autoconhecimento, gente. Essa aqui é a terceira lição. E é por isso que eu vou mostrar para vocês o The 100 Day Speaking Challenge, que é um desafio de fala durante 100 dias. Vocês vão falar inglês durante 100 dias. Esse desafio eu tenho para os meus alunos do Fluência 7x e para os meus alunos do Smart Talk, que é o meu outro formato lá de curso. Em todos os meus programas eu tenho o desafio de 100 dias. Por 100 dias, você vai falar inglês por 5 minutos. Não tem como não conseguir, porque é 5 minutos. E você vai falar e você vai se ouvir. E você vai começar a ganhar esse autoconhecimento. Então, agora, eu vou compartilhar com vocês o PDF que eu vou liberar para vocês, com as 100 perguntas que eu libero para os meus alunos pago, aluno do meu curso, vocês vão ter acesso, que são as 100 perguntas mais importantes que você precisa treinar a responder em inglês, porque vai surgir numa conversa, porque você vai precisar falar sobre isso na sua vida, então eu selecionei as 100 mais relevantes. Vocês estão preparados? Eu vou compartilhar com vocês a tela, e eu vou mostrar essas perguntas, que é o arquivo que vocês vão receber depois. Olha só. Conseguem ver? Então, olha só, meus queridos, vocês vão poder baixar esse arquivo aqui, ó, The 100 Day Speaking Challenge. Eu vou explicar como funciona para vocês já terem domínio disso aqui. Olha só. Você vai praticar falar e vai praticar sua espontaneidade por 100 dias direto, com uma perguntinha por dia. Regrinha, hein? Cada resposta tem que ter 5 minutos. Aline, posso fazer 3? Não. Se força a falar por 5 minutos direto em inglês, combinado? Aline, pode ter 10? Também não. Ninguém aguenta ouvir um áudio de 10 minutos, nem você mesmo. Então, 5 é o número perfeito, ok? Combinado? Só 5. Instruções. Para cada pergunta, eu quero que você se imagine sendo perguntado isso numa conversa real. Por quê? Imagina numa conversa real, você sente aquela pressãozinha. Eu quero que você sinta essa pressão. Você não pode falar assim como se você estivesse na praia. Ai, ninguém. Ele quer saber, vai, fala. Então você tem que sentir essa pressãozinha, tá? Se imagina. Regra número 1. Ah, isso aqui muita gente não vai gostar. Mas eu não tô aqui para falar o que vocês querem ouvir. Eu tô aqui para falar o que vocês precisam ouvir. Não escreva a sua resposta ou leia um script, porque você não vai estar praticando espontaneidade desse jeito, gente. Muita gente fala, Titi, eu posso escrever o que eu vou falar? Não, porque na vida real você pode escrever. Gente, peraí, eu vou escrever o que eu vou falar aqui para vocês e eu vou ler, tá, gente? Gente, eu tô tendo que falar, gente, eu tô tendo que praticar minha espontaneidade aqui com vocês. O inglês é a mesma coisa, ok? Então não escreva. Para os minutos, ó, take a few minutes para pensar sobre o que você vai dizer, organiza suas ideias, dá o play no áudio e bora. Olha que interessante. Se você não tiver certeza como dizer alguma coisa em inglês, tipo, eu vou querer falar isso aqui, eu vou querer responder isso aqui, numa conversa real eu iria querer falar isso. Você usa um desses prompts no chat GPT. Primeiro, como nativos em inglês falam essa frase? Você coloca a frase que você quer falar. Como dizer tananã em inglês nesse contexto? Vamos supor que você queria falar cobaia. Eu não quero ser cobaia dela. E aí você quer mostrar para o chat que contexto que você está falando. Então você põe lá, eu não quero ser cobaia, nesse contexto. E coloca o contexto um pouquinho do que você está querendo dizer. Tá bom? Você escreve a frase ou o contexto que você quer usar. Ele vai te dar. E aí, o que você vai fazer? Você vai responder a pergunta incorporando o vocabulário que ele te deu. Você vai incorporar imediatamente. Já vai colocar na sua fala e já vai falar. Entende como que você expande o vocabulário? É fazendo, é aprendendo e fazendo. Importante. Depois que você recordar, ótimo. Depois que você gravar a sua resposta, eu quero que você ouça
e identifique pelo menos uma coisa que você quer melhorar. Aline, mas tem 10 coisas. Seja objetivo. Escolhe a coisa mais importante. Uma coisa. Amanhã, na próxima pergunta que você for responder. Ah, peraí que o João fez uma pergunta aqui que eu acho que é importante, ó. Deixa eu só ver o que ele perguntou. Gente, o slide eu não vou liberar, tá? Vocês têm que estar anotando aí. Eu só vou liberar o PDF. Esse PDF, outros PDFs com vocês, mas os slides eu não vou liberar. É bom que vocês anotem. Se não souber alguma palavra, pausa o áudio, pergunta para a IA e volta o áudio. Não. O áudio tem que ser num take. Você tem que organizar seus pensamentos e pensar o que você vai querer responder antes e já pesquisar no chat tudo que você vai querer usar e o áudio vai ser a sua versão final, tá bom? O áudio não vai ser um testezinho para parar, não, versão final. Se você quiser, responde em voz alta a pergunta, responde antes de gravar. A gravação tem que ser a versão final, combinado? Quando você já pesquisou, você vai só ali performada no seu melhor, tá? Esse é o método que vai dar certo. Vai por mim, deixa eu só liberar aqui uma garota. Beleza. Então, você vai identificar um ponto de melhoria e vai aplicar na gravação de amanhã. Por quê? Tudo aqui tem um porquê. Nada aqui é por acaso. Porque prática, sem reflexão, não te leva a uma melhoria real e intencional. Então, quando para e se ouve, você reflete sobre o jeito que você falou, você tem essa reflexão. E aí, gente, a equaçãozinha do sucesso é prática, reflexão e implementação. Lembra que eu falei para vocês que errar uma vez, ok, errar duas, não prestou atenção. Errar três, então piorou. Então, se errou uma vez, aprende, pergunta para o chat e amanhã você implementa. Ou, sei lá, grava um outro áudio ali, eu quero gravar um outro áudio do começo. Ok, grava outro áudio, tá? E reconheça o que você já está fazendo bem. Não adianta só achar ponto de melhoria. Ache também pontos para celebrar. Tá bom? Ponto. Cara, eu tô fazendo isso aqui muito bem. Olha, eu falei super legal isso aqui. Nossa, eu pronunciei bem essa palavra. Reconheça seus pontos bons. Isso é muito importante, tá? Uma dica super quente para vocês. Isso aqui, gente, é para vocês aqui. Mas dentro do meu curso, a gente tem o nosso canal de WhatsApp, onde você posta os desafios. É o WhatsApp dos desafios. Todo mundo posta, ouve um ao outro. Eu também ajudo dando feedback. Então, lá tem a nossa comunidade. Mas aqui, você pode criar um grupo de WhatsApp com você. Você sabia que dá para criar um grupo que só tem você, né? E você vai manter todos os seus 100 áudios. Você vai ouvir eles quando você estiver dirigindo, cozinhando, para você ir vendo o que você pode melhorar e você ganhando conhecimento de você mesmo. Como que você está falando, respondendo diferentes perguntas, tá? Enquanto você escuta, começa a pensar o que você poderia ter feito melhor, ó. What you could have done better? What you could have said better? O que você poderia ter dito melhor? O que você pode melhorar? Coloque essas melhorias no dia seguinte. As 100 perguntas estão aqui. Elas estão hiper organizadas, porque vocês merecem o melhor, por tópico. Então, a primeira parte, ó, self-introduction. Então, vai ser perguntas de autointrodução, de conversas sociais, ó. How would you introduce yourself professionally? Mencione coisas do tipo o seu background acadêmico, experiência de trabalho, experiências, né, de trabalho, a sua maior qualidade, algumas conquistas profissionais. Então, você pratica falar sobre isso. Coisa de super importante, né? Em evento de network, entrevista, você tem que saber fazer isso aqui. What do you do? Você consegue explicar a sua rotina de trabalho? O que envolve? O que você faz todo dia? Né? Então, você vai descrever. Olha só, o que te destaca dos outros no seu campo de trabalho? Então, gente, perguntas maravilhosas. Beleza, ó, agora aqui. Relacionamento, família, vida pessoal, trabalho e desafios do trabalho, planos para o futuro, pessoais e profissionais. Então, assim, inclui os assuntos mais importantes. Opening up é quando você desabafa quando você é honesto com o seu amigo, ó, #BeHonest, entendeu? Essas perguntas aqui, você vai rasgar o coração, você vai falar o que tá pegando mesmo, você vai praticar fazer isso em inglês. Viagem, seus direitos como consumidor, resolução de problema nas viagens, vida financeira e business,
atualidades, políticas, notícias, você consegue falar sobre isso em inglês, então você vai treinar, gente. Todo dia, 5 minutos. 1% todo dia, ó. De conversas difíceis e por aí vai, tá? Agora, vou só para terminar de explicar para vocês. Nos últimos 10 dias de desafio, presta atenção. Os últimos 10 dias, ó, for the last 10 days, vai ser um pouquinho diferente o desafio. Vocês vão praticar discordar, argumentar, ó a caipira aqui do interior, né? Argumentar e defender o seu ponto de vista. Você não vai responder só uma pergunta, não, meu irmão. Nos últimos 10 dias vai ser hardcore. Você vai responder mais de uma pergunta no seu áudio, tá? São 5 perguntas que você vai dar a sua opinião e os temas são controversial, são polêmicos. Você vai treinar a falar sobre coisa polêmica, tá? Nesse caso, você pode levar mais que 5 minutos, porque foram 5 perguntas, então pode ser 10 minutos do seu áudio, tudo bem. Então, olha os temas, ó. Trabalho remoto ou do escritório? Qual que você gosta mais? Aí tem 5 perguntas específicas. Cancel culture, enfim, alguns temas são bem polêmicos, ó. O AI replacing jobs, social media and mental health, free speech, né? Liberdade de fala versus. Então, são temas bem atuais, inclusive, que podem surgir numa socialização em inglês e você já vai ter praticado falar. Polarização da política, né? Então, olha que interessante. Ok? E é assim que você vai terminar. Parabéns pelo seu comprometimento e progresso no final dos seus 100 dias. Depois de 100 dias, gente, vocês vão estar 100 vezes mais fluente. Para pensar nisso. 100 vezes melhor. A seu speaking vai ter melhorado demais. E para quem está no meu curso, quem posta os 100 áudios no grupo do WhatsApp, ganha uma sessão one-on-one comigo e ainda um bônus secreto que eu compartilho no privado, tá? Mas isso aqui é dentro da minha comunidade. Então, eu vou compartilhar com vocês isso aqui que os meus alunos têm acesso para você começar a colocar em prática na sua vida. Porque quem sabe o motivo mesmo? Por qual motivo mesmo que vocês estão fazendo isso? Para ganhar autoconhecimento, né? Para saber conhecer o seu inglês e começar a aprender inglês significativo, usando o chat, inclusive, muito para te ajudar, que ele é sensacional de fato. Voltamos aqui, ó. Resumão dessa ópera. Isso é progresso real. Você vai ter prática, falar 5 minutos todos os dias, respondendo uma pergunta importante. Você vai ganhar autoconhecimento. E agora você vai encaixar o inglês na sua rotina, porque eu estou ensinando você a fazer isso e vou ensinar até o final do dia amanhã. Por isso você não pode faltar amanhã, porque você tem muita coisa para aprender ainda como você vai fazer isso. Isso aqui é o inglês como estilo de vida. This is English as a lifestyle. Você vai melhorar a sua formação de frases com essa equação aqui, ó. Melhorar a sua pronúncia, melhorar a sua confiança e a sua espontaneidade na hora de falar. Prática, autoconhecimento e reflexão e inglês na sua rotina. Por que inglês na rotina? Porque é o inglês que vai entrar. Não tem como sair inglês que não entrou, gente. Tem que ter input e output, ok? Tira a fotinho aí, ó. Progresso real é prática, autoconhecimento, inglês na rotina. O inglês na rotina eu vou começar a ensinar vocês a partir de agora e toda a aula de amanhã praticamente, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Onde estão? Para vocês. Voltando na minha história. Lá, gente, na Johnson, naquela época, eu não fazia nada disso, tá? Eu não praticava minha fala todo dia, eu não sabia desse desafio, eu não tinha essa noção que eu tinha que praticar, muito menos autoconhecimento, sei lá como que eu falava, eu só falo, gente, sei lá como que eu falava. Eu nem vivia o inglês na minha rotina. O inglês era uma ferramenta. Você já ouviu dizer que o inglês é uma ferramenta? Eu odeio essa fala. Se você ouvir um professor na internet falando, o inglês é só uma ferramenta. O que a gente faz com uma ferramenta? Pergunta para esse professor, ô professor aí que tá falando isso, o que a gente faz com uma ferramenta? A gente usa a ferramenta e a gente guarda na gaveta, não é verdade? Você está querendo dizer que eu vou ter que guardar o inglês na gaveta? O inglês não é ferramenta, gente. O inglês é estilo de vida. Você não usa o inglês no seu trabalho na reunião e você guarda ele na gaveta e volta para sua casa e vai viver a sua vida em português. Você não vai ficar fluente nunca assim, gente. E eu falo isso para os meus alunos, eu falo, gente, eu não posso iludir vocês. Não ache
que você tá aqui nessa aula para melhorar inglês business, e aí você vai ter essa reunião e vai gravar e vai guardar o inglês na gaveta. Não, você tem que, o inglês tem que ser um estilo de vida para você, tem que ser parte do que você faz, tem que ser parte de quem você é. Qualquer língua. Se você for aprender francês, você vai ter que fazer isso com o francês. Tá? E não dá para aprender um monte de língua ao mesmo tempo. Inclusive, eu ouvi um poliglota falando esses dias. Eu paro, fico um tempo aprendendo uma língua, faço dele meu estilo de vida, depois eu vou para outro idioma. Não é aprendendo um monte ao mesmo tempo. Então, inglês não é ferramenta, não compre essa ideia. Inglês é estilo de vida, inclusive é esse o tema da nossa aula e o porquê que estamos aqui. Porque vocês, pessoas inteligentes, foram atraídas por uma coisa maior. Você fala, tá muito estranha essa historinha de inglês como ferramenta. Inglês é estilo de vida, então é por isso que a gente está aqui. Mas voltando para 2013, eu não sabia de nada disso. E eu achava que eu morar fora ia resolver o meu problema. Inclusive no Speaking Club, essa semana eu ouvi um áudio de um rapaz, não vou lembrar o nome dele, pode ser que ele esteja aqui, que ele falou assim, eu acho que eu tenho que morar fora. Eu não tô melhorando, eu acho que eu tô vendo um intercâmbio aí para mim, ele falou no áudio. Pois bem, eu também pensava assim, eu queria resolver isso na minha vida. Eu falei, cara, para mim resolver isso é morar fora, entendeu? Não é curso, é morar fora. E eu fui para lá, gente. Morei com uma família americana maravilhosa. Como vocês podem ver, a gente era muito família. Eles me acolheram de um jeito. A gente conversava do começo do dia ao final. Eu virava a madrugada conversando com o meu host. Ele era gente boníssima, adorava bater papo comigo. Ou seja, prática eu tinha. Prática eu tinha, né? A experiência foi ótima, conheci vários lugares, aprendi palavrinhas e tudo mais, né? Várias palavras lá na minha rotina. Só que é o seguinte, tudo na vida tem expectativa versus realidade. E aí, o que vocês acham que era a minha expectativa, gente? Pode escrever aí no chat o que vocês acham que era a minha expectativa. Olha, a minha expectativa é a de qualquer um de nós indo morar fora. Vou ser bem sincera com vocês. A minha expectativa era isso aqui, ó. Voltar fluente de maneira geral. Fluente para tudo que precisar, deve eu estou fluente, porque eu morei fora, entendeu? Só que, gente, eu voltei, mas sabe para quê? Para situações específicas da rotina que eu vivenciava. Sabe para que eu voltei fluente? Eu voltei fluente para falar com as crianças. Eu sabia todo o vocabulário de criança. Escova seu dente, trocar fralda, desfraldar, desmamar, tudo que é de criança, eu era fluente. Eu era fluente para falar sobre date. Tipo assim, fulana, ontem eu saí com ciclana, porque eu tinha amigas, gente, que não eram brasileiras. A minha melhor amiga, ela era da República Tcheca. E aquela menina era fluente, cara. Aquela menina falava bem pra caramba. Ela entendia todos os raps, gente. Vocês estão entendendo o nível da menina? Ela era viciada em rap. E ela colocava os rap e ela falava junto. A menina era muito fluente. Só que aí, o que ela fez? Ela foi desenvolvendo situação por situação. E ela estava lá muito mais tempo que eu. E ela realmente já sabia desenvolver a fluência, coisa que eu não sabia. Conclusão, eu conseguia conversar com ela, porque a gente conversava de carinha. Então, para conversar de carinha, eu era boa. Minha família, eu também era boa. Para pedir coisas no restaurante, no supermercado, eu também era boa, porque eu ia no supermercado toda semana. Eu comecei a pegar ali o inglês no supermercado. Você está entendendo que eu fui ficando fluente para situações específicas da minha vida lá nos Estados Unidos? Só que é o seguinte, eu tinha 19 anos e eu estava saindo em dates com os rapazotes lá dos Estados Unidos. Eu saí com turco, eu saí com americana. Só que eu ficava cagando nas calças de sair com eles. Por quê? Porque uma conversa, gente, de date, você tá conhecendo a pessoa, você tem que manter o assunto fluindo. Você tem que conseguir entrar em assunto paralelo. Se o cara vem falar de atualidade, você tem que seguir. Você tá entendendo? E eu ficava com muito medo, porque esse tipo de coisa eu não sabia fazer. Eu sabia falar sobre criança, eu sabia contar, mas eu não sabia fazer isso aqui, ter um diálogo, começar a conversa, aprofundar, ser eu mesma, falar de mim. Eu não sabia. E foi aí que eu comecei a pensar, cara, como assim? Ué, eu me comunico super bem com a minha família americana, eu tô morando aqui, não é possível. Por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto insegura para sair com alguém? Não consigo me sentir segura para sair com um americano, entendeu? Por que eu sinto que falta vocabulário? Quando é que eu vou resolver esse problema na minha vida de uma vez por todas? E foi aí que a vida me lembrou mais uma vez que
Apesar de eu esperar ficar fluente em tudo, de novo, a minha expectativa está errada. A fluência é situacional. Eu não tinha desenvolvido fluência para sair num date. Eu não tinha desenvolvido fluência para aprofundar conversas. Eu até conversava, lembra que eu te falei que eu conversava com o meu host lá, ó? Eu conversava com ele à madrugada, mas era assunto assim, eu estava muito confortável, era com ele, eu já conhecia ele ia me ajudando, entendeu? Ele ia, peraí, explica de novo, eu ali explicando literal. O date, ele não ia fazer isso. Eu tinha que saber conversar bem aqui, entendeu? Então a vida me lembrou de novo que a fluência é situacional. E eu trouxe essa frase aqui para vocês, gente, porque no final desse ano a gente reuniu com a família, né? E acontece de ter roda de conversa na piscina e tal. E eu reparei isso aqui e eu queria trazer para vocês. O problema nunca é a língua, o problema é sempre o assunto. Porque olha só, eu sou nativa de português do Brasil, igual vocês, né? Somos nativos. Só que aqui nessa roda de conversa, dessa foto especificamente, eles começaram a entrar nos assuntos de investimento. O meu primo começou a falar de investimento, que ele está fazendo investimento, que não sei das quantas Selic, que não sei das quantas não sei o que lá. E eu não entendo nada de investimento. Sabe o que eu fiz? Eu tirei a fotinha, fiquei um tempinho na conversa e vazei dessa roda, porque não me interessa esse assunto. Até deveria interessar, né? Tô errada, viu, gente? Eu sei que investimento é uma coisa super importante. Mas não me interessa, eu não sei falar de investimento. E eu sou fluente em português. Como assim eu não sei falar de investimento? Eu não sei. Porque o problema não é o português. O problema é o assunto. Então é isso que eu quero que você leve para sua vida, mais uma lição para você. Uma lição de quebra aqui que não tá. A fluência situacional. O problema não é o seu inglês, o problema é o assunto. E você vai começar, por isso que a gente vai mapear os seus assuntos, para você saber que assunto que você precisa ser fluente, que você quer ser fluente. Tá entendendo? Que o problema não é o inglês, é o assunto. E aí, eu quero falar para você que está aqui nessa sessão comigo, e você tá assim, Aline, mas eu tô enferrujado. Sabe, já faz, sei lá, 5 anos que eu não falo inglês, já. Eu quero falar para você que eu já tive na sua pele, e eu vou te mostrar agora como que eu tive na sua pele. Quando eu voltei dos Estados Unidos, gente, eu voltei como nenhuma menina quer voltar. Eu voltei grávida. Eu amo a minha história, cara. A minha história é cheia de perrengue, a minha história é toda torta, mas Deus escreve por linhas tortas. Eu voltei grávida com 20 anos de idade. Minha filha nasceu em 2014, em julho. Eu voltei no final de 2013. Ela nasceu em julho. Já estava grávida de 2 meses, nem sabia. E eu passei 2014 inteiro e 2015 inteiro sem falar um A de inglês. Eu não falava, eu não praticava minha fala, muito menos tinha autoconhecimento, e também não vivia o inglês na minha rotina, porque eu não sabia. Essa fase ainda eu não sabia do que eu sei hoje, né? Então, se você acha hoje que eu sou super fluente, você fala, nossa, a Aline fala super bem, você me tem como inspiração, você sabia que em 2014 e 2015 eu fiquei 2 anos enferrujada? Você sabia que depois que você está enferrujado, é possível recapitular sua fluência e chegar onde você quer? Gente, eu estou exatamente onde eu quero e eu fiquei 2 anos enferrujada. Percebe que as nossas histórias são parecidas? Eu estou mostrando a minha, mas você também, provavelmente, já teve seus anos de ferrugem? É parecida. Você consegue se ver na minha história. Então, depois de 2015, em 2016, eu passei na entrevista para trabalhar numa escola internacional aqui na minha cidade, em São José dos Campos, chamada Sphere. Essa escola, gente, ela expandiu, ela tem em todo lugar hoje em dia, Salvador, a mensalidade é quase 10 mil reais, tá? É uma das melhores escolas aqui da cidade. E eu passei na entrevista. Só que, eu passei para a vaga que eu menos queria, que era a educação infantil. Uma menina que não estava enferrujada como eu estava, que tinha a fluência que eu queria ter, entrou para a vaga que eu queria, que era para estar com os maiores. Porque os pequenininhos falam muito pouco inglês, fica aquele inglesinho de igual do au pair, sabe quando eu fui au pair? Ai, troca a fralda, não, não queria. Eu queria falar inglês com os maiores, eu queria me desafiar. Só que eu não passei, porque eu estava enferrujada, eu não tinha. Ela passou na minha frente. Então, e você? Você também já perdeu a oportunidade que você queria, porque alguém passou na tua frente?
Eu também passei por isso. Eu sei o que é isso. E eu levei, sabe quantos anos para chegar onde eu queria? Ó, eu entrei lá em 2016, 17, 18, 19. Eu levei 4 anos para chegar na posição, ó, com suor, ó. Comecei como estagiária, subi para professora assistente do infantil, fiquei no infantil, depois em 2019 consegui para o ensino fundamental, que era onde eu queria, com os maiores. Vocês estão entendendo? É assim, gente. As coisas não vêm fácil, não, mas ó, eu não desisto. Eu sei onde eu quero chegar. Do que você também saiba, tá? Beleza. Aí eu comecei a ter um problema nessa escola aqui. Essa aqui sou eu, aqui no meio. Os meus colegas de trabalho. Essa aqui era americana. Todo mundo, a maioria daqui fluente. Essa aqui era casada com alemão, falava alemão, inglês, tudo fluente. Então, eu lidava com as pessoas fluentes, coordenadores gringos. E na hora do almoço, o meu calo apertava. Porque sentava essa galera e começava a conversar inglês e eu me sentia super inseguro. Eles começavam a falar de atualidades, eles começavam a falar de pesquisas da educação, coisas que aconteceu com os alunos na sala, e eu, tipo, gente, eu queria subir de cargo, eu tinha que impressionar os coordenadores ali com o meu inglês, era a minha hora de fazer, né, entendeu? De fazer. Eu precisava me provar, só que eu não conseguia. Eu não tinha fluência, assim como eu não tinha fluência com o date para aprofundar assuntos, eu não tinha fluência nos assuntos do almoço. E aí, foi que eu pensei o seguinte, eu comecei a pensar direito. Graças a Deus, finalmente, comecei a pensar certo. Se a fluência é situacional, eu já tinha aprendido essa lição na minha vida, mas eu esquecia, né? Se a fluência é situacional, é só agora eu começar a construir ela para essa situação específica da conversa de almoço. E foi quando eu dei o meu primeiro passo para chegar onde eu tô hoje, que é o grande primeiro passo que vocês vão dar também. Sabe aquela situação que é onde você tem mais medo, que é onde você mais trava? É nela que você precisa desenvolver fluência. É ela que está te faltando. É aquele vocabulário e aquele repertório que está te faltando. Então, agora a gente vai começar a entrar no mapeamento, mas olha só, se você se pergunta, Aline, eu devo usar a inteligência artificial, ChatGPT? Site de conversação com nativo, muitas ofertas hoje em dia, ó, apps, né, Duolingo, vários apps aí, cursos famosos na internet, Fluency Academy, professores famosos, podcasts de professores bons no YouTube, livros, métodos rápidos, métodos longos, intercâmbio. Você tem muita opção. Mas deixa eu te falar o que foi que eu usei. Na minha experiência, se você falar, Aline, o que você acha? Eu devo usar tudo isso? Devo usar coisa em paralelo? Agora eu tô respondendo essa pergunta especificamente, tá? Porque vocês me fazem essa pergunta. Aline, o que eu uso? Eu, Aline, primeiro, não usei chat GPT porque não tinha. O chat GPT, gente, começou em 2022, vocês lembram? Começou em 2022, final de 2022, não estou enganada. Não tinha chat GPT quando eu comecei a melhorar a minha fluência. Então, eu não tinha usado. Então, se você for ver bem, você não precisa, mas facilita muito. Hoje em dia, a gente praticamente precisa. Então, sim. Inclusive, nos meus cursos, eu ensino um monte de comando. Tipo assim, a gente tem o Fluency Bot, que é um robô maravilhoso que também te bota para treinar a fala. Depois eu vou contar deles para vocês amanhã. No final da aula, tá? Porque antes tem todo o resto do conteúdo que vocês vão aprender. Então, sim, tá? Gente, eu nunca fiz aula de conversação com nativo, tirando eu ter morado fora. Mas eu nunca paguei Cambly, nunca fiz aula particular com professor. Só fiz curso, nunca fiz aula particular. Nunca usei app, nunca na minha vida usei app. Então, assim, eu não sei nem dizer se você fica fluente. Eu acredito que não, porque é bem difícil você ficar fluente com app. Mas, assim, ajuda, mas não, eu não usei. Tá? Então, se você não quiser usar, não precisa, porque eu não usei. Com as ferramentas que eu vou te dar, você vai conseguir. Nunca fiz curso famoso na internet, podcast sim, YouTube sim, e eu vou te ensinar a usar os dois. Não fiquei fluente com livro, o livro é um extra, tipo, tô a fim de ler tal livro em inglês, mas assim, você não fica fluente lendo livro. Método rápido piorou, método longo piorou, que eu fiz, né, que foi 8 anos de Wizard. Intercâmbio, a experiência de vida que eu ganhei foi maravilhosa, mas eu desenvolvi inglês para aquelas situações do intercâmbio. Não para situações que eu precisei depois da minha vida, como conversa de almoço, entendeu? Então depende do que você vai passar no intercâmbio. Que situação que você vai passar lá?
Será que é a mesma que você vai precisar para usar depois no trabalho? Tem que se fazer essa pergunta aí. Então, eu queria endereçar esse questionamento aí que vocês fazem para mim. Passo 1. Ó, eu falei para vocês, foi aqui que eu comecei o meu primeiro passo. O passo 1 foi o seguinte, meus camaradas. Eu comecei a mapear os principais assuntos que eu queria me sentir fluente. Aí eu comecei, aí depois disso, aí as coisas endireitaram para mim. Comecei a mapear, comecei a ser estratégica. E sabe o mapeamento que eu fiz lá em 2017, 18? Eu percebia que nas conversas de almoço, eu falava sobre maternidade. Eu queria falar sobre maternidade porque eu sou mãe. E lá tinha outras mães, então elas entravam nesse assunto em inglês e eu ficava boiando. Como que fala sobre maternidade, sobre educação de filhos, sobre birras, sobre... Sabe, como que você lida com isso? Cara, maternidade era uma. Sala de aula e comportamento dos alunos, eu precisava falar com eles no almoço. Desabafar sobre a vida, tinha hora que a gente estava ali, uma amiga super próxima minha que ela é da Nova Zelândia, ela é nativa da Nova Zelândia, ela gostava muito de mim, e eu queria desabafar coisas com ela, eu não sabia fazer isso em inglês. Então, coloquei no meu mapeamento, desabafar sobre a vida. Dar aulas inteiras em inglês. Gente, eu sou professora, pô, eu já era professora. Vocês sabem que eu comecei a ser professora sem ser fluente? Eu não esperei estar fluente para começar a dar aula. Na hora que você não pode esperar, você nem tem tempo de esperar. Você tem que ir indo e fazendo. E eu queria conseguir dar aula inteira em inglês com muita confiança, então era outro assunto para mim. E me introduzir profissionalmente. Então, essas foram as 5 situações que naquela época eu mapeei. Hoje eu tenho outras situações no meu mapeamento, que isso aqui eu já consegui. Você está entendendo que é de situação em situação? Você vai resolver na sua vida de situação em situação? Assunto por assunto? Então, antes de eu mostrar para vocês o mapeamento, eu queria que vocês escrevessem aqui o que foi mais valioso para você até agora, que para mim vai ser muito significativo saber. Peraí, deixa eu só ver o que a... não sei se estou entendendo certo, mas acho que a gente tem que focar em um tema. Isso, você vai focar... agora eu vou compartilhar com vocês o mapeamento, e a gente vai mapear os assuntos que você precisa ser fluente, que você quer ser fluente. Vou mostrar a 4ª lição, vou sim. Eu não lembro, será que é na aula de hoje ou é na de amanhã? É na de amanhã, a 4ª lição é na aula de amanhã. Tá? Porque agora eu vou mostrar o mapeamento para vocês, que é hiper importante. Tá bom? Vou mostrar. Gente, o que está sendo mais valioso, o que são coisas que talvez você não sabia, que você não tinha pensado antes, que está te dando um direcionamento, coloca aqui para mim, que é muito importante para mim saber. Entender que a fluência é situacional. Não se culpe se você ainda não está fluente para suas reuniões, por exemplo, ou para socializar. Você talvez nunca soube disso e focou. O João falou, morei nos Estados Unidos de janeiro a maio, próximo a Washington, D.C. Eu morei em New Jersey. Eu fui au pair. Então tá, olha só. Eu vou compartilhar com vocês agora o Essential Mapping, que é um documento que eu compartilho lá no meu curso também Fluência 7x. Vocês vão ter acesso a ele gratuitamente. E esse é o primeiro passo, gente. São 5. Então, amanhã eu vou ensinar o que você vai fazer com o seu mapeamento, como você vai achar os conteúdos do seu mapeamento na internet, mas agora eu vou te ensinar a fazer o mapeamento. E eu quero, você vai ter tarefinha de casa, tá? Vai ter tarefinha de casa das boas, ó. Eu quero que entre hoje e amanhã, você vai preencher com calma o seu mapeamento, os passos, tá bom? Então, agora eu vou te mostrar como você vai fazer o seu mapeamento e você vai trazer ele prontinho para amanhã, combinado? Então, bora lá. Antes disso, eu vou compartilhar com vocês aqui no chat. Como que eu compartilho o arquivo aqui, gente? Será que é possível? Não sei. Alguém sabe? Será que eu vou ter que compartilhar no grupo depois? Eu acho que eu vou compartilhar no grupo depois. Bora lá. Deixa eu abrir o Essential Mapping. Esse documento maravilhoso e exclusivo que vai dar direção para vocês. Aqui, ó. Essential Mapping. Todo mundo consegue ver? Estamos quase chegando nos finalmente, tá? Nessa aula foram 2 PDFs, então o desafio da fala, praticar fala todos os dias e o seu mapeamento. Olha só,
Vamos lá que eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer. Prestem muita atenção para não vir depois no privado. Teacher, não entendi muito bem como é que eu faço o mapeamento. Não prestou atenção. Olha só. Essential Mapping. Identificando o inglês exato que a sua vida exige. Primeiro de tudo, o que que é? É um mapeamento inteligente que te dá clareza nas conversas e temas específicos, como eu disse, acho que a Michelle, assuntos específicos, que você precisa construir fluência, porque fluência é por assunto, é situacional, com confiança. Fluência não é genérica, é pessoal, situacional e por objetivos, tá? Esse mapeamento te coloca no caminho mais rápido e eficiente à fluência, revelando os tópicos mais relevantes na sua vida. Então, ele te dá essa clareza. Beleza. Onde estamos? Aqui. Primeiro, meus queridos, o foco em mapear vai ser a sua vida pessoal. Então, você vai ter a parte da vida pessoal e a parte da vida profissional. Sim ou não? Vamos começar com pessoal. Eu quero que você pense nas conversas em inglês no seu dia a dia atualmente. Não é no futuro próximo que isso aí vai ter a parte do mapeamento do futuro próximo, é agora, hoje. Quais são os 2 locais que você frequenta semanalmente onde precisa falar inglês? Aline, não tem semanal, tem mensal. Ok, então mensalmente. Quais são os 2 principais assuntos sobre os quais você precisa conseguir conversar nesses locais? Eu coloquei exemplos, tá? Para ajudar você, já vou mostrar. Então, escreva os assuntos que você ainda se sente inseguro, sem repertório, nem experiência suficiente para abordar ou aprofundar. Ó, coloquei até o espacinho para vocês colocarem, ó. Local 1, assunto 1. Local 2, assunto 2. Tá? Vocês podem também colocar, por exemplo, local 1, assunto 1 e 2. Eu acho que eu vou até atualizar aqui depois, porque pode ser que tenham 2 assuntos diferentes dentro daquele local. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. E aqui também, tá? Aqui pode ser assunto 1 e assunto 2 dentro do local 2. Quanto mais específico, melhor. Exemplo, local 1. Ela mora na Austrália. E ela falou, Aline, eu vou na manicure aqui, a manicure não é brasileira, e eu faço unha toda semana. Eu coloquei o exemplo da minha aluna, ó. A manicure não é brasileira. Eu percebo que ela gosta de conversar comigo sobre atualidades e notícias em alto, como o assunto do Grammy, que aconteceu há tempo atrás, do Bad Bunny, ou algum incidente aqui da região, alguma coisa aqui. Então, ela já mapeou esse assunto. Um outro assunto comum são problemas que eu estou enfrentando morando aqui na Austrália, trabalhando aqui, e eu queria desabafar com ela, porque ela é bem legal e ela dá abertura para isso. Percebeu que ela foi específica? Ela quer desabafar e ela quer falar de atualidades. Então, aqui eu tenho 2 assuntos dentro de uma situação. Qual é a sua situação? Já começa a pensar aí, depois você vai ter que escrever, tá? Aí, gente, a segunda parte vai ser na sua vida de trabalho, in your work life. Mesma coisa, quais são no seu trabalho, quais são os 2 principais assuntos, as 2 principais reuniões e as situações onde você precisa conseguir conversar, tá? Aqui de novo, assunto 1, assunto 2, exemplo. Aqui eu vou dar o meu exemplo, tá? É que, gente, nem todo mundo aqui é professor, até imagino que tem alguns professores, mas antes de eu dar o meu exemplo, vou me colocar no pé de vocês. Tô usando a expressão em inglês aqui, né? Me colocar no lugar de vocês. Aqui em inglês é put in your shoes, né? Mas, ó, vamos supor que você tem que fazer, você é gerente de projetos e você tem que falar sobre o andamento do projeto, falar sobre progresso, ó, isso aqui tá dando certo, isso não tá, alinhar a expectativa. Isso vai ser o seu assunto 1, vai ser a sua reunião de alinhamento, de falar sobre progresso das coisas. Então, você especifica aqui. Outro dia, pode até ser mais específico, outro dia eu quis falar sobre tal coisa. Eu quis explicar isso e eu não consegui. Você escreve o que você queria explicar. Quanto mais específico, melhor. Lembrando que amanhã eu vou ensinar vocês o que fazer com esse mapeamento. Então, por isso que tem que ser específico, porque depois você vai aprender o que você vai fazer, como que a gente vai sair do mapeamento e você vai ir para a solução, tá bom? No meu exemplo, tá? Só para vocês entenderem. Como professora, eu preciso conseguir gravar aulas inteiras em inglês,
ter as frases certas para transitar entre visão geral e aprofundamento da aula. Preciso também saber contar uma história rápida ou fazer alguma analogia importante que me veio à mente espontaneamente, quando eu não havia planejado. Então, isso, tá vendo como eu fui específica? Eu preciso conseguir fazer analogia, eu preciso ser espontânea ali para contar uma história. Então, eu sei que eu preciso saber fazer isso em inglês. Coloquei aqui. 2, no ao vivo aqui, eu preciso conseguir dar dicas com impacto, usando as frases certas para manter o engajamento de vocês. E vocês não falam, ai, que aula chata, cara. Vou vazar dessa teacher aqui. Não, eu tenho que manter o engajamento. Então, eu tenho que conseguir fazer isso. Eu estou fazendo em português. Espero que eu esteja indo bem. Mas eu preciso conseguir fazer isso em inglês. Entende? Que isso é específico para mim? Beleza. Parte 2 do mapeamento, meus queridos. Preparação para um futuro próximo. Então, agora, você focou no agora você vai focar no que está para vir para você. Vida pessoal e vida profissional também. As mesmas coisas, ó. Quais 2 locais você vai começar a frequentar semanalmente onde precisa falar inglês? Quais 2 assuntos você vai precisar falar? Aí eu coloquei exemplo aqui, ó. Vou começar a sair mais, me socializar mais e quem sabe conhecer alguém legal. Pode ser que você more fora, sei lá, você mora em Portugal e você vai sair com os carinhas de outro país e você vai ter que falar inglês. Preciso conseguir começar o assunto, fazer amizade, me conectar, falar sobre mim, contar histórias e manter a conversa fluindo. Pegou aí? Ou vou fazer uma entrevista de emprego. É uma coisa no futuro próximo. Aqui é a mesma coisa, só que para sua vida de trabalho, work life. Exemplo, vou começar a fazer entrevista de emprego, preciso me preparar para as principais perguntas, bem como perguntas técnicas. Assunto 2, vou ter uma reunião com meu chefe gringo. Gringo, não grindou. One-on-one, daqui 1 mês, sobre a minha performance e possibilidade de promoção. Olha só. Então, você precisa se preparar para isso aqui. Tá entendendo? Você precisa antecipar essa reunião agora, já imagina, já antecipar o que provavelmente vocês vão conversar, que perguntas que ele vai te fazer. E, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou a rainha de preparar as pessoas para performar bem em situações. Lá no Fluência 7X, eu tenho uma aluna, Débora, que ela entrou no Fluência 7X com a intenção de ter coragem de aplicar para entrevista de emprego lá nos Estados Unidos. Porque ela trabalhava na Marshalls, acho que era, como atendente, e ela queria fazer entrevista de emprego para trabalhar, acho que como helpdesk, que era uma empresa, assim, maior lá, e ela tem que falar inglês no telefone com americanos. Em 3 meses de programa, ela já se sentiu preparada o suficiente para aplicar para a entrevista. Ela ficou 50 minutos na entrevista conversando em inglês, mandou áudio. Aline, eu só consegui estar aqui nessa entrevista por causa do seu programa, porque você me ensinou a me preparar para a situação que eu ia viver. Eu não fiquei ensinando gramaticazinha, vocabuláriozinho de isso, daquilo. Não. Gente, eu vou além, eu te ensino você a se preparar para o momento que só você sabe que você vai viver. Como que eu vou adivinhar todas as situações que você vai passar na sua vida? Para eu criar um curso com as situações da vida do João Vitor. Situações da vida do Davi, da Mônica. Não tem como. Eu tenho que criar um curso genérico, porque não tem como criar um curso para cada situação. Vocês estão entendendo? Então, no Fluência 7X, por exemplo, eu te ensino a você customizar a sua fluência, como que você busca o conteúdo que você precisa, os chunks que você precisa, como que você desenvolve a sua fluência de maneira independente. Eu também te ensino estrutura, chunk, claro, só que eu não paro aí. Tem as técnicas para você. Então, é esse nível de independência, entendeu? Você saber se preparar. Ela falou, Aline, eu sabia, eu usei a técnica tal, eu usei a técnica manipula, eu usei lá a antecipação, e digo mais, tá? Só para terminar essa história. Ela falou para mim que todas as perguntas que o cara fez para ela sabia que ele ia fazer. Ou seja, ela tinha se preparado, ela antecipou todas as perguntas que ele poderia fazer com a ajuda do ChatGPT, com a ajuda do AI, e ela falou assim, todas eu estava esperando. Vocês têm noção do que é ouvir isso, gente, para mim? Falei assim, cara, eu tô dando liberdade para as pessoas, entendeu? Eu não tô prendendo elas no meu curso, eu tô dando carta de alforria com o meu curso. Isso para mim é, assim, não tem nada que pague. Conclusão, hoje ela tá ganhando hiper bem, viajando o mundo falando inglês, e ela até hoje usa as técnicas. Ela mandou mensagem esse dia, ela tava lá no México, fazendo reunião com os gringos, ela virou chefona na empresa,
E ela falou assim, Aline, até hoje eu uso suas técnicas. Elas me servem porque elas me ajudam com situação que eu não sei que eu vou passar. E eu me preparo para a situação. Vocês estão entendendo? Gente, é disso que eu tô falando, meus queridos. Então, ó, isso aqui, você pega esse mapeamento e você leva muito a sério. E olha só, além disso aqui que você vai fazer, além do mapeamento principal, eu quero que você escolha 3 outros assuntos para os quais você quer crescer repertório e se sentir confortável conversando. Então, eu deixei uma lista de temas relevantes. Aline, mas tem um monte, eu acho tantos legais. Foca em 3. Foca. Situação por situação, tá? Aline, beleza, eu quero fazer apresentações do trabalho. Ok, coisa aqui. Piadas, não, isso aí não. O que é mais relevante aqui? Transitar de conversa superficial para conversa profunda. Falar sobre o meu negócio. Sei lá, gente, são 3, tá? Você vai clicar em 3 aqui, vai escolher 3. E vai escrever aqui, ó. O que fazer com o seu mapeamento? Amanhã, dia 24, nosso próximo encontro. Se você ainda não estiver cansado de mim, sou boazinha, tá? Eu dou uns esporros, mas é para o seu bem. No aulão 2, eu vou te mostrar isso e muito mais. Eu tô preparando esses aulões há muito tempo, gente. Eu tô aqui pensando em tudo que vocês precisam para ficar fluente, entendeu? Não, eu quero dar tintim. Eu sou prática, ó, faz isso, depois faz isso, depois faz isso. É dando literalmente cada passo. Eu vou mostrar como encontrar as pessoas e o conteúdo que você precisa consumir de acordo com o seu mapeamento. O mapeamento da Mônica vai ser diferente do João Vitor, que vai ser diferente da Tainara, que vai ser diferente. Cada um tem o seu. A sua fluência é sua. Não é fluência para tudo, é a sua fluência. Como organizar a sua rotina para encaixar esse consumo? Qual o jeito certo de consumir? Será que eu fico só ouvindo assim os podcasts do assunto que eu vou ter que falar e é isso? E eu vou conseguir abrir a boca e falar que nem um nativo? Não, né, gente? Tem que aplicar um método aí. E é esse método que eu vou te ensinar amanhã, que é como incorporar na sua fala e usar naturalmente, tá? Que é o método que eu uso no Fluência, que eu adaptei aqui para as nossas aulas, para mostrar para você conseguir fazer. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para mim que vocês fizeram. A gente está acompanhando a preparação das aulas nos stories. Sabemos que as aulas estão sendo preparadas com carinho. Obrigada, tão mesmo, gente. Eu amo o que eu faço e vocês merecem o melhor. Professora, qual foi o chunk se colocar no lugar do outro? To put yourself. Muita gente aqui deve saber esse chunk, né? To put yourself in someone's shoes. Someone's shoes. Tá? Então, por exemplo, se eu falar, eu vou me colocar no seu lugar, I will put myself in your shoes. Essa é a expressão. Vamos recapitular? Quem é que lembra os chunks que aprendeu comigo hoje, desde o começo da aula? Volta à memória. Isso é uma prática que eu faço com todos os meus alunos. Recapitular. Volta à memória. Qual foi o primeiro chunk, o segundo, o terceiro? As expressões. Escreve aqui a listinha. Força a memória. Vamos ver. Vamos ver aí. Se foram chunks importantes, você provavelmente sugou. Então, você vai lembrar com facilidade. Se não foi tão importante, você vai lembrar dos mais importantes para você, porque a sua memória, ela é um filtro, ela filtra o que é relevante. I've never lived, in person, all or nothing, o get alone quase. Quem pode corrigir? Tem uma letra aí que se mudar é a expressão certa. Guinea, gente, tá vendo, gente? Eu tenho problema com essa palavra também, né? Guinea. Guinea. Fala comigo, guinea. É como se fosse gimme, dá pra mim, gimme, só que é guinea com N, tá? Guinea pig, guinea pig. Ouve lá no Youglish vários nativos falando para não confundir. Let alone, life is not a bed of roses. Muito bom. Esses são meus alunos, fala sério. Então, ó, deixa eu voltar aqui pra gente finalizar hoje. Vocês sentiram 1h40 passar? Eu não sei se é porque eu tô falando, eu não senti. Mas, caraca, gente, passou 1h40, eu nem reparei. Meus amigos, indo para os nossos finalmente. Isso aqui, deixa eu ver o que eu preparei para falar. Bom, tá, Aline, mas o que eu faço com esse mapeamento? Obviamente, você tem que vir na aula de amanhã. Vamos recapitular. Hoje nós falamos sobre a roda da fluência. Você nem sabia o que era fluência e estava tentando chegar nela. Agora você sabe que é uma roda. Você precisa estudar e praticar. O que é praticar? Escutar e falar.
Como que eu vou falar? Você tem agora os desafios de 100 dias. Você vai responder uma pergunta por dia e vai ganhar autoconhecimento. E escutar, Aline? Escutar vai ser amanhã. Eu vou te ensinar o tipo de input que você tem que ter. A gente aprendeu como ressignificar traumas. Tá vendo que a gente falou sobre tudo? Como ressignificar traumas. Falamos sobre como mapear os seus 80-20. Como praticar a sua fala do jeito eficiente todos os dias. E amanhã, meus queridos, como saber quando você já está fluente ou alcançou um nível que queria? Não deu tempo hoje, eu deixei propositalmente para amanhã, porque vai ficar muito longo, e a gente vai começar respondendo essa pergunta, tá? E você não vai acreditar como é que você vai saber quando que você está fluente, assim, é uma coisa mind-blowing, eu tenho certeza que você não sabe. Então, não perca por nada amanhã, é o nosso último encontro, só são 2 dias, tá? E, obviamente, está gravado para a galera da minha plataforma, mas eu não vou compartilhar. Eu fiz isso de propósito para quem está aqui, de fato, estar comprometido com esse momento, com a fluência. Por isso que eu não fiz no YouTube, fiz aqui com vocês. E agora, gente, eu não vou liberar microfone para vocês, mas me mandem perguntas. Se vocês tiverem perguntas, pode mandar aqui no chat. Eu preparei um momentinho para gente. E eu só queria terminar com esse slide falando que tudo isso que eu mostrei para vocês hoje é parte de um módulo do meu curso, que é o módulo Como usar a roda da fluência para se tornar verdadeiramente fluente. É um conteúdo dentro desse módulo. Então, você imagina o que você não vai aprender em outros módulos, porque são 8 módulos. São 3 meses. É um mini curso intensivo para te capacitar. Então, você imagina que você não vai aprender nos outros. Só nesse você já aprendeu essas coisas. Então, é só para mostrar para vocês que eu tenho realmente muito para contribuir para vocês. E agora, deixem perguntas aqui, tá? Quem precisar ir embora, tiver que dormir cedo, um beijo. Eu vou compartilhar os 2 arquivos no nosso grupo. A 4ª lição é amanhã. A 4ª lição vai ser amanhã. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no slide o que vai ser amanhã. Isso, amanhã eu vou mostrar para vocês o Fluência 7x, vou falar mais sobre ele, esclarecer todas as dúvidas, mostrar os bônus, como que ele funciona. Queria saber o que você mais gostou de aprender hoje. Isso para mim é muito importante. Os comentários. E aí depois, night night, e a gente vai dormir para a gente ter o nosso encontro amanhã de novo. E aí, valeu a pena, gente? Valeu a pena estar aqui? Deu clareza para vocês? Um beijo no coração, fico feliz. Professora, tem uma pergunta. No PDF do desafio de 100 dias estava escrito assim, wrap up, o que é? Ah, muito bem, é finalizar. Wrap up wrap up, sabe o presente? A ação de fazer isso no presente é wrap. You are wrapping the present. Então, é como se você estivesse realmente, né, finalizing the discussion, the conversation, so you are wrapping up. Muito comum no final de uma apresentação. Você pode falar isso em inglês numa apresentação. So, to wrap up, to finalize, to conclude, is the same thing. Ok? Que bom, fico feliz. Um abraço no coração e a gente se vê amanhã. Vai ter mais PDF, mais material e todo o resto. De nada. Um abraço, gente. See you guys tomorrow. Take care.